Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de misericórdia, enviai o Espírito Santo para que possa nos iluminar, a fim de podermos compreendermos o sentido das vossas Escrituras que vós quereis nos comunicar a nós nesta segunda semana do tempo da Quaresma. Vos pedimos para que nos concedeis as graças necessárias de termos uma fé forte, como aquela fé que tinhas concedido a Abraão, nosso pai na fé. E ajudai-nos a compreendermos o sentido do vosso amor para conosco. Um amor infinito, a ponto de nos oferecer o vosso Filho Jesus Cristo para poder nos mostrar como nós devemos proceder para que um dia possamos regressar às vossas mãos, sãos e salvos. Nós vos pedimos isso através do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião e Mar, apóstolo da Eucaristia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, e a outra para Moisés, e a outra para Elias. Ainda ele falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem essas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temeis. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, quero vos desejar boas-vindas a esta hora em que nós nos encontramos para juntos pudermos refletir sobre as palavras que o nosso Deus nos dirige a cada um de nós. Estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma, tempo em que a Santa Igreja nos propõe jejum, oração e a caridade.
Meus caros irmãos, a primeira leitura tirada do livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 4, nós encontramos este aspecto da chamada de Abraão. Abraão estava muito bem na sua casa com os seus pais, mas ele recebe uma missão pela parte de Deus. Ele deveria deixar a sua terra, o seu conforto e ir a uma terra desconhecida, onde Deus o faria uma pessoa grande, pai das nações. Abraão deixa o seu conforto e vai fazer a vontade de Deus. Abraão não pediu conforto. Abraão não pediu a clareza das coisas. Como é que vou viajar? Ele somente, na sua fé, na sua confiança em Deus, partiu, sem olhar para trás. Meus caros irmãos e minhas irmãs, cada um de nós recebeu uma chamada de Deus para ir fazer algo para o bem dos seus irmãos, ou o bem da sociedade, ou então o bem da nação. Cada um aqui poderia se colocar no seu lugar de trabalho, no seu posto de trabalho, com essa consciência de que estou aqui não para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. O mal é que quando nós estamos no nosso posto de trabalho, pensamos que somos donos daquele lugar e atendemos mal aos outros. Então, tenhamos a fé que Deus me colocou neste lugar para servir aos meus irmãos. Quando nós somos chamados para uma determinada missão, estejamos sempre prontos para o combate. Este é o sentido da primeira leitura, que nos chama a termos fé no nosso Deus. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo ao Timóteo, versículos 8 a 10. Meus caros irmãos, ao aceitarmos o nome de Jesus Cristo, nós estamos também a aceitar o seu sofrimento. O ser cristão é um sacrifício. O Evangelho de hoje, meus caros irmãos, nos oferece uma imagem muito linda. A primeira coisa que nós devemos perceber é o encontro entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus vem demonstrar de que não existe contradição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na Transfiguração, existem muitos elementos que nós devemos aprender, meus caros irmãos. No Evangelho de hoje, tem muita informação que nós devemos perceber de uma forma clara, a fim de podermos compreender o que é que Deus quer nos comunicar através deste Evangelho hoje. A transfiguração de Jesus Cristo, que nos é comunicada hoje no Evangelho, revela-nos a sua forma gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a natureza divina é essa, em que Ele conversa com seu Pai de uma forma gloriosa. E através desse Evangelho, meus caros irmãos, nós concluímos de que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento não há contradição, mas sim complementam-se. Nós ouvimos, nós encontramos neste Evangelho duas grandes personalidades do Antigo Testamento, que é o Moisés e Elias.
Elias aqui representa a todos os profetas e Moisés representa a lei. Nós vimos que o Antigo Testamento tem a sua base na lei e nos profetas. Então, Jesus Cristo vem dar mais valor. Não veio abolir. Jesus Cristo não veio abolir o Antigo Testamento, mas sim veio atualizar. É a mesma mensagem que vem de Deus, que agora é atualizada na pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus nos leva conosco, nos leva para podermos concluirmos de que Deus, Jesus Cristo, tem o poder de se comunicar com os homens, assim como se comunicar com Deus. E de uma outra forma, a transfiguração é a antecipação. A transfiguração é a antecipação da sua ressurreição. Por isso, quando Pedro viu aquela visão, ele ficou emocionado. Não queria descer daquela montanha. Queria permanecer ali. Queria construir tendas. Isso deve ser a mesma coisa conosco. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, devemos estar transformados. As nossas ações devem ser de uma forma digna para podermos responder positivamente a esse apelo do nosso Deus, que nos chama à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. A transfiguração nos oferece uma oportunidade de podermos contemplar a nossa forma gloriosa quando chegar nosso fim. No Evangelho nós vimos alguma informação aqui, muito importante. Quase todo sofrimento tem o seu fim. Ninguém foi nascido para sofrer eternamente, mas sim tem o seu fim. Nós vimos Jesus Cristo anunciar de que Ele vai ter que sofrer, vai ter que enfrentar rejeição, vai ser negado e depois ser morto, mas depois Ele ressuscitará. Então isso é uma esperança que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, de que o sofrimento não tem a última palavra nas nossas vidas. Meus caros irmãos, devemos aprender a sofrermos com paciência e na fé, confiantes de que Deus está nos acompanhar. Se Deus for capaz de admitir que o seu Filho Jesus Cristo enfrentasse dificuldades e finalmente o glorificar, também nós tenhamos confiança que nosso Pai nunca vai ter que nos abandonar. Sim, havemos de sofrer, mas esse sofrimento terá o seu fim. Deus está conosco. Ele nos ama. Ele te ama. Por isso, não perca essa confiança no seu Deus. Este é o meu filho bem amado, escutai-o. Isso dá-nos a entender que quando nós escutamos a palavra de Deus, isso dá-nos a entender que quando nós escutamos a palavra que vem de Jesus Cristo, nós estamos a fazer a vontade do nosso Pai. Deus comunicou a sua voz através dos discípulos que estavam lá. Ele comandou a dizer, devemos escutar a palavra, escutarmos a voz, escutarmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao pormos em prática aquilo que é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos a obedecer ao nosso Deus, meus caros irmãos.
não seguir fielmente o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, de uma e outra forma nós estamos também a dizer que eu não quero ouvir o que Deus quer. Se é algo que você não pode esquecer na sua vida, Deus te ama. Deus sempre te amará. Sendo assim, colabore com esse amor divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.